Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que Ele está me dando de estar aqui essa tarde para trazer uma palavra ao seu coração. Se você pode abrir a sua Bíblia, abra ela em Mateus capítulo 12, por gentileza. Mateus capítulo 12, versículo de número 5. Nós temos um tema esse ano. O nosso tema é uma família para pertencer. E eu pretendo, ainda que de forma um pouco introdutória, trazer a vocês uma palavra acerca desse assunto. Mateus capítulo 12, versículo 5. Se nós podemos ler o texto, por favor, diga amém. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Versículo de número 6 diz: pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Amém. Você pode sentar, adorando a Jesus com liberdade. Quero agradecer a Deus pela vida do nosso presidente, pastor Washington, do pastor Ivanilson, que me colocou aqui nessa fogueira hoje. Deus abençoe. Eu estou muito feliz de ver essa quantidade de irmãos aqui essa tarde. Antes que eu traga a palavra de Deus ao seu coração, feche os seus olhos por um momento. E se você pode e se conhece também, você vai cantar comigo a canção que diz mais ou menos assim, ó. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Dentre tantos textos que eu poderia escolher para falar aquilo que vou falar aqui essa tarde, o texto de Mateus capítulo 12 foi o primeiro que veio ao meu coração por uma razão. Ele é um dos poucos textos que nos mostra de uma forma um pouco mais clara aquilo que diz respeito à ligação do templo de Israel com a eternidade. Mateus capítulo 12, versículo de número 5, quando Jesus diz: vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes do templo, no templo, violam o sábado e ficam sem culpa. O que Jesus está dizendo aqui é muito simples. No sábado, que não se podia fazer nada fora do templo, dentro do templo se podia fazer alguma coisa por uma razão. O templo era o ponto de encontro entre a terra e o céu. O que acontecia no ambiente do templo, embora fosse realizado no tempo, estava ligado à eternidade. O que acontecia ali não era simplesmente uma coisa terrena,
Assim como o texto de Hebreus capítulo 9, versículo 1, chega a nos dizer que a primeira aliança tinha preceitos de culto celestial em um santuário terrestre. Quando o autor aos Hebreus nos diz que a primeira aliança também tinha, o que ele está querendo nos dizer é que a nossa aliança também tem. O que eu preciso que você entenda nesse primeiro momento é que, embora a estrutura deste templo seja terrena, embora o piso sobre o qual os seus pés estão seja terreno, embora o microfone que eu estou falando aqui seja terreno, o que acontece dentro desta casa não é da terra. O que acontece dentro desta casa é do céu. O que acontece neste santuário não é de baixo. O que acontece nesse santuário é de cima. O que acontece dentro do templo é uma extensão do que acontece no céu. Quando Moisés no monte recebe a visão de como deveria construir o santuário, o que a Escritura nos diz no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 24, é que Cristo entrou em um santuário que era chamado de o verdadeiro santuário, o qual fundou Deus e não o homem, e que o santuário de Moisés era apenas uma figura de um santuário que estava no céu. O que acontecia no santuário da terra era uma extensão do culto celestial. Assim como o nosso culto, assim como o que nós fazemos aqui, assim como todas as nossas orações que são feitas aqui, elas são uma extensão do culto que acontece no céu eternamente. Quando você levanta as suas mãos para adorar a Jesus nesse lugar, você não está simplesmente levantando as suas mãos em um lugar geográfico, você está levantando as suas mãos, participando de um culto, onde serafins cantam de um lado, querubins cantam do outro lado, os 24 anciãos tomam as suas coroas e lançam diante do trono. Então o seu glória a Deus aqui é parte desse culto de lá. O seu aleluia aqui é continuação do culto de lá. O templo é isso, é um ponto de encontro entre céu e terra. O santuário de Deus é o lugar onde tempo e eternidade se encontram. Tendo compreendido isso, você precisa compreender uma outra coisa. Hoje, na nova aliança, nós somos o templo de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus escolheu habitar em você. Deus não habita em templos de tijolos. Deus escolheu habitar em você. Você é santuário de Deus, particularmente. Mas você precisa entender que todos nós, coletivamente, somos edificados como casa espiritual para Deus. A igreja é templo de Deus. O coletivo, todos nós, cada um de nós, o apóstolo Pedro diz que somos pedras vivas na construção deste santuário. Eu, você. E uma das implicações em nós sermos santuário de Deus coletivamente é o que está escrito em Isaías capítulo 56.
a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O propósito de Deus é estabelecer aqui a sua igreja como representante da eternidade. O propósito de Deus é estabelecer o seu povo como representantes do céu na terra, como templo de Deus, lugar da habitação de Deus, lugar da morada de Deus. É que as nações venham até nós e reconheçam que Deus está no meio de nós, como disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 14. Quando o incrédulo chegar no meio de vocês, ele precisa ver: Deus está no meio daquele povo. Se nós somos casa de Deus, se nós somos templo de Deus, se nós somos o lugar que Deus escolheu para a sua habitação, se é no meio de nós que Deus habita, o mundo precisa ver em nós Deus. É essa ligação com o divino, é essa ligação com o sobrenatural, é essa ligação com o sagrado, que é a fonte de todo sentimento acolhedor em nosso coração. Nós não podemos perder a compreensão de que somos templo de Deus, de que somos casa de Deus, porque nós só vamos ser participantes da natureza de Deus se nós formos templo de Deus, porque o lugar que Deus escolheu para habitar somos nós. A natureza de Deus precisa refletir em nós. E eu tenho dito isso nas nossas congregações por onde passo, falando de acolhimento. O fundamento do sentimento acolhedor em seu coração é a imagem de Deus trabalhada em você. Nós podemos segurar uma placa, nós podemos dar um sorriso a alguém na recepção, isso é muito bom. Mas acolhimento de verdade só acontece quando nós temos a compreensão: Deus habita em mim, e eu preciso refletir a imagem desse Deus que habita em mim. Não existe construção de reino de Deus sem a presença desse Deus. Talvez nós estejamos correndo em alguns lugares, ou alguns de nós estejamos correndo atrás de métodos e de instrumentos e de estratégias. Eu vim aqui lhe apresentar a estratégia única que Deus escolheu para estabelecer o seu reino. É Deus habitando em você. É você como templo de Deus. E eu não estou dizendo que a placa é ruim, que o sorriso é ruim, que o aperto de mão é ruim, não. Isso tudo é instrumento que Deus usa para estabelecer o seu reino através daqueles que têm sua presença na vida. A palavra que eu tenho a você não é aquela palavra que você vai sair daqui correndo, voando, rolando no chão, não. A palavra que eu tenho a você aqui essa tarde é onde está a presença de Deus em sua vida. Onde é que está onde é que habita o coração de Deus? Porque quando Salomão inaugura o templo, Deus aparece e Deus diz: eu escolhi essa casa, e nessa casa vai habitar meu nome e meu coração. A minha pergunta a você esta noite, esta tarde: o coração de Deus habita em você? Quando nós nos reunimos, nós conseguimos acessar o coração de Deus?
Quando nós nos reunimos como igreja, nós conseguimos perceber a real presença de Deus em nosso meio. Ou a gente se arrepia com a música, se emociona com o louvor, vai embora e está tudo do mesmo jeito, porque a gente foi para o culto e não encontrou Deus. Essa tarde, eu vim lhe dizer que nós só seremos família de Deus se nós tivermos a presença de Deus no meio de nós. Se nós formos templo do Espírito Santo. Se nós permitirmos que o buril de Deus vá parando aquilo que sobra nas nossas pedras, para encaixar no lugar certo, dentro desse edifício. Se nós permitirmos que a presença de Deus invada as nossas programações, e se for necessário mude os nossos itinerários, porque mais importante do que cumprir uma agenda é agradar o coração dEle. Fora de Cristo, tudo que você faz é inócuo. Se Deus não estiver no nosso meio, a gente pode ter a melhor equipe, a gente pode ter a melhor estratégia, a gente pode ter o melhor recurso. Se Deus não estiver entre nós, de nada serve. O nosso tema é uma família para pertencer. Família remete à unidade. E quando Jesus foi falar acerca da unidade da igreja, em João capítulo 17, Jesus disse o seguinte: a glória que tu me deste, eu dei a eles, para que eles sejam um. Eu sei que uma confraternização faz alguma coisa para unir um grupo. Eu sei que um churrasco faz alguma coisa para unir um grupo. Mas sabe qual é o recurso de Jesus? Jesus disse: eu dei a eles a glória que tu me deste. Eles são um, por quê? Porque eles têm a glória que veio do céu. Porque eles têm a virtude que veio do céu. E por causa dessa glória, por causa dessa virtude, por causa desse poder, eles são um. Atos capítulo 2, versículo 42, o texto diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A doutrina dos apóstolos vem antes da comunhão. A doutrina dos apóstolos, na verdade, é o que gera a comunhão. Porque todo aquele que não confessava a doutrina dos apóstolos era tido como herege. Então aqueles que se submetiam à doutrina dos apóstolos eram os que estavam em comunhão. Permita-me, com todo amor nas minhas palavras, lhe dizer o que vou dizer agora. Mas nós somos templo de Deus e não podemos baixar. E eu não estou falando de nos abaixarmos, porque isso devemos, mas não podemos baixar os requisitos de Deus para produzir uma aparente comunhão. Nós precisamos entender que quem se abaixa sou eu, para ir lá onde está o perdido, para trazê-lo a uma posição. Mas os requisitos de Deus precisam ser mantidos. Com requisitos de Deus,
Me permita fazer esse esclarecimento. Eu não estou falando de um código de vestimenta, não. Eu estou falando de transformação interior, porque é isso que é o requisito de Deus. Só tem um jeito, e aí eu já vou terminar, prometo a você. Só tem um jeito da gente ser templo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Olha o que diz o texto. Vós também. Versículo 4, perdão. E chegando-vos para ele, pedras vivas, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vocês também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Só tem um jeito da gente ser templo: achegando-se a Ele. Só tem um jeito da gente ser casa de Deus e casa de oração, para que as nações olhem para nós e vejam a presença de Deus no meio de nós e sejam atraídas por essa presença. E quando eles chegarem aqui, eles vão ver a glória que nos torna um e serão um conosco. Só tem um jeito: achegando-se a Ele. Você quer ser um instrumento glorioso de Deus para que o acolhimento seja real na sua congregação? O segredo é esse: achegando-se a Ele. Achegando-se a Jesus. Enquanto nós pensarmos que nós podemos, sem a presença do Espírito Santo, nós não vamos conseguir nada. Mas se nós compreendermos que o segredo é a presença dele no meio de nós, essa cidade saberá que na Assembleia de Deus em Santarém tem uma família que eles podem pertencer. Esta cidade saberá que enquanto no mundo a violência, a maldade e toda espécie de males, aqui dentro tem uma família que eles podem pertencer para a glória de Deus. Eu queria encerrar com um texto, Malaquias capítulo 4. O texto diz assim: eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor Jeová. Aí ele diz assim: e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Espera aí, tudo que a gente quer é que Deus esteja no meio de nós. Aí ele diz que se as coisas não estiverem de um determinado modo, quando ele vier, ele vai ferir a terra com maldição. Como assim? O que é que atrai então a bênção de Deus quando Deus vem entre nós? É o que está escrito: converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Corações direcionados para o lugar certo é o que atrai a bênção de Deus quando Ele vem. Eu sei que você está clamando por um avivamento em sua casa, em sua congregação, em sua área, em nossa igreja. Eu sei que você está clamando para que Deus venha. A pergunta é: nós estamos preparados para que Ele venha? O templo está pronto para quando Ele chegar? Os corações estão alinhados para o dia da vinda dEle? Quando Ele chegar, Ele vai trazer bênção ou maldição?
Se seu coração está contra alguém, a presença de Deus não te traria bênção. Se seu coração não está alinhado ao propósito de Deus, a presença de Deus não te traria bênção. Mas essa tarde, nessa campanha, Deus está te dando a oportunidade de alinhar teu coração. Deus está te dando a oportunidade de consertar teu coração. Deus está te dando a oportunidade de voltar o teu coração ao que realmente importa, ao que realmente é necessário, ao que realmente é importante. Essa tarde, Deus marcou com a gente para dizer: volta teu coração para o que eu quero. Porque eu estou prestes a derramar um avivamento, mas vocês precisam estar preparados. Eu estou prestes a vir, mas vocês precisam estar preparados, porque eu quero abençoar vocês. O templo tem que estar pronto. Jesus trouxe a gente aqui essa tarde para alinhar. Talvez as respostas das tuas orações, elas estejam exatamente no lugar onde você não quer voltar o teu coração. Talvez o lugar da bênção de Deus para você esteja exatamente no lugar onde você reluta para não voltar o teu coração. Mas essa tarde, o Espírito de Deus me trouxe aqui para lhe dizer isso. Reajusta a tua rota. Reajusta, realinha o teu coração. Traz de volta. Traz de volta aquele sentimento, aquela imagem de Deus que foi deformada dentro de você. Se achegue àquele que é a pedra viva. Você pode ficar de pé, por gentileza. Termino agora. O recurso de Deus para produzir uma geração de gente acolhedora é a presença dele no meio de nós. Não tem para onde correr. Não tem para onde fugir. Nós só seremos uma família quando nós trouxermos de volta. Ou quando clamarmos pela volta da glória que se foi, da glória que se perdeu, da glória que nós deixamos ir. Ezequiel é um dos profetas que tem uma das profecias mais tristes da Escritura. No capítulo 8 ele começa a ver a glória de Deus saindo do santuário. Não permita que a visão de Ezequiel se concretize em tua vida. Não deixe a glória de Deus embora. Todo recurso, toda intenção, toda ferramenta só é útil para o reino se Deus estiver entre nós.